Tá? E nós vamos dar agora continuidade. Vamos lá então em Hebreus 5, 10. Hebreus 5, 10. Ele está falando de Jesus, né? Ele diz, e foi designado, ou seja, Jesus, foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque só aparece duas vezes na Bíblia, uma lá em Gênesis, outra em Salmos, duas referências a Melquisedeque. E é um mistério, essa figura Melquisedeque. Mas voltou aos Hebreus, talvez Paulo sabia, né, recebera a revelação, o entendimento sobre esse personagem Melquisedeque. Aí ele vai dizer no verso 11, quanto a isso, ou seja, quanto Jesus ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender. Então, há coisas difíceis de entender. E nós precisamos aí ver o contexto. Né? O autor está falando com judeus cristãos. Por isso é carta aos hebreus. Os hebreus são os descendentes de Abraão, segundo a carne, são os judeus. E aqui está escrevendo a um grupo de judeus cristãos que permaneceram fiéis em meio à perseguição. Alguns voltaram atrás. Alguns negaram a Cristo e até amaldiçoaram Cristo para serem recebidos de volta na comunidade judaica. Amém? Então, ele está falando com pessoas que conheciam bem a lei, conheciam bem os costumes judaicos, conheciam bem a religião. Aí está dizendo aqui, o que eu tenho que falar, explicar, é uma coisa difícil de entender. Por quê? Porque eles já tinham todo o conhecimento da lei, da religião. E o que Paulo iria dizer, ou o autor dos Hebreus iria dizer, era algo que contrariava muitas das coisas que eles praticavam. Agora, contrariava não era errado. Eu falei isso na primeira mensagem. E as coisas da antiga aliança, ou a religiosidade que eles praticavam, era algo errado. Não. Mas era o leite. Os princípios elementares. Então, voltou a falar de coisas difíceis de entender, porque ia muito mais além do que o leite que eles receberam. Então, nessa nossa primeira abordagem sobre este assunto, como eu já disse, estamos falando do leite ao alimento sólido, estamos falando que o leite, no contexto de Hebreus, aqui, o leite se refere aos princípios elementares da palavra de Deus. Se refere todas aquelas sombras, figuras e símbolos da antiga aliança. E que se eles não avançassem
eles não poderiam entender algumas coisas mais profundas, algumas coisas muito mais além do que aquela religiosidade. Você me entende? Amém? Já falei isso, mas estou relembrando para você entender bem. Então ele diz, são coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Então, é por causa da negligência deles que aquilo que o autor tem a dizer não pode dizer. Não pode dizer, eles não entenderiam, porque é algo difícil. E se tornou algo difícil para eles, porque eles foram negligentes, indolentes em ouvir. Eles estavam apegados às coisas elementares. Amém? Estavam apegados ao leite. Na verdade, eles não deram atenção a algumas coisas. E por isso não podiam entender aquilo que o autor tinha a dizer. Veja o 12. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ora, ensine novamente. Eles já tinham recebido o ensino, amém, amados? Já tinham recebido o ensino, mas tornaram negligentes em praticar, em avançar com aquele ensino. Amém? Então, eles devem falar novamente, irmãos, isso aqui é isso. Amados, Jesus substituiu. Queridos, Ele é o sumo sacerdote. Amados, isso aí são símbolos, figuras. Vamos avançar, mas eles estavam retidos à tradição. Lembra de Pedro? Teve aquela visão do lençol aos animais. E a avó disse, toma, mate e coma. E Pedro disse, não, Senhor, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Era a lei dietética dos judeus. Alguns animais não poderiam comer. Mas a voz falou, não rejeite o que, ou não chame impuro o que eu purifiquei. Não chame de impuro o que eu purifiquei. Estou te dando um exemplo de como Pedro, o apóstolo, estava tão apegado à sua cultura, à sua religião. E cultura é algo difícil de a pessoa tirar, de se desconstruir para receber uma nova cultura. É algo difícil. Quando eu me recuso a crescer, eu me apego, porque eu estou na minha zona de conforto, estou acomodado, eu me recuso a crescer, eu vou estar me alimentando de leite. Amém, amados? Então, aí ele vai dizer, estou no verso, glória a Deus, no 12, né? Vou ler de novo. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimentos sólidos. Então, de novo, eu estou chamando a atenção. De novo, irmão, de novo. Então, ele está tomando leitinho. Né? Precisam de leite.
quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, na mensagem anterior, eu ensinei para vocês o que é o ensino da justiça aqui. Eu ensinei para vocês sobre a justiça e tudo na Bíblia é uma questão de justiça. Desde lá de Gênesis, é uma questão de justiça. O homem caiu, é uma questão de justiça. O homem precisa ser perdoado, justificado, salvo, é uma questão de justiça. Amém? Compreende? E nós vimos, na mensagem anterior, a diferença entre a justiça da lei e a justiça da fé. Isso é muito importante, por isso eu peço que vocês assistam de novo a mensagem. É importante você compreender a questão da justiça. Diga, justiça é a base em que eu estou firmado. Se você não entender justificação pela fé, se você não entender a justiça que vem do Evangelho, e é uma justiça pela fé, se você não entender isso e não se firmar nisso, você não avança na vida espiritual. Alô, isso é muito importante, ouça. Se você não entender a justificação pela fé, se você não se firmar nesta verdade, a sua vida não avança. Amém? E esse era o problema deles aí. Eram crianças, estavam se alimentando de leite, porém não tinham experimentado, entendido a justiça, o ensino da justiça. Amém? O ensino da justiça, como a pessoa é justificada, como ela é perdoada, como ela é aceita por Deus. Lá em Romanos 10, Paulo bota os dois tipos de justiça, uma do lado da outra. A justiça da lei pelas obras e a justiça da graça pela fé. Amém? Dois tipos de justiça. Está lá em Romanos 10. Então, se o judeu não entender, se o novo cristão não entender, ali no contexto, o novo cristão judeu, se ele não entender, ele não está mais debaixo da justiça da lei, da justiça das obras, mas a justiça agora é pela fé, então ele vai se tornar o quê? Criança. Amém? Você está entendendo? Está comigo? Então ele vai permanecer como uma criança, tomando leitinho, praticando a lei, praticando a festa de pães asmos, de tabernáculo, de Alcompur. Por quê? Ele está preso aos princípios elementares da lei. Agora, na igreja entrou muitas leis, muitas tradições da igreja. Apesar de há muitas tradições judaicas e algumas igrejas, como eu já falei, recuperando e trazendo coisas da lei, coisas da tradição ou da cultura judaica para dentro da igreja. E o raciocínio é o seguinte: se Israel é o povo de Deus, e ele tem uma cultura, então é melhor nós abandonarmos a nossa cultura romana, ocidental, que é uma cultura secular, né? Uma cultura eivada de paganismo, e vamos abraçar a cultura judaica, porque é do povo de Deus, do povo escolhido. Ora, cultura judaica.
não é do céu. Cultura judaica é a cultura como de qualquer outro povo. Não, mas a cultura judaica tem a lei de Deus, tem muitas coisas que vêm da lei, dos profetas, é uma cultura santificada. Não é. Amém, irmão? Não é. É da lei de Deus, tem coisas de Deus, Deus ordenou aqueles costumes, mas aquilo era leite. Diga comigo, o Evangelho é acultural. Acultural. Por isso ele pode entrar em qualquer cultura. Amém? Então, as igrejas evangélicas cristãs estão fazendo um casamento igual os judeus fazem, aniversário igual ao dos judeus, as datas mais importantes, mais comemorativas, não igual à cultura romana, mas à cultura judaica. Você pegando essas coisas. Porque se eu viver a cultura judaica, eu serei mais santo, eu serei mais puro, eu serei diferente. Tudo isso é bobagem em relação à realidade espiritual. Amém, amados? Então, viver, ou se manter, ou achar que trazendo a cultura judaica para a nossa igreja, seremos mais espirituais, seremos mais santos. Estamos no leite, tomando leitinho. Estamos nos princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Então, o alimento sólido aqui nesse contexto é o alimento espiritual, puro, que vem de Deus. Amém? No entanto, verso 14, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem são os adultos? Os que abraçaram a justiça pela fé. Os que abraçaram a revelação, creram na revelação, creram na palavra de Deus, colocaram ela em prática. Não a justiça da lei, de roupas, de cores, de sons, de alimentos, de dias, não de véu, não a cultura da lei, ou a justiça da lei, melhor dizendo. Mas abraçaram a justiça e vêm pela fé e receberam a vida de Deus, e receberam o poder de Deus, se tornaram novos homens, mulheres, nova criatura em Cristo, com um poder espiritual, uma capacidade espiritual de cumprir a lei. E eles não cumpriam. Alô, você me entende? Então nós vimos, lembra? Nós vimos lá Gálatas 4, e aqui Paulo dá o exemplo, a ilustração, a metáfora de criança e adulto, tomar leite, comer alimento sólido. E lá em Gálatas, vamos lá rapidamente, nós já vimos isso, mas quero só dar uma passada. Lá em Gálatas 4, ele também usa dessa mesma ilustração de uma criança. 4:1, está aí o versículo? O que digo é que, quanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, crianças, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou
A plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo usa a mesma figura, a mesma metáfora, a mesma ilustração. Ele está falando aqui da lei, amém? Dos mandamentos externos da lei. E ele diz, estávamos debaixo da lei porque éramos crianças. Como crianças, estávamos debaixo dos princípios elementares da palavra de Deus, tomando leitinho. Eram sombras de realidades espirituais, tomando leite. Amém? Então, o herdeiro de nada difere do escravo, enquanto é criança, está debaixo de lei. Então, creio que isso está bem sedimentado, bem resolvido em seu entendimento. Agora, Gálatas 4, mais adiante, Paulo vai usar de uma outra metáfora, eu gostaria de ler com você. Ele usa a H e Sara. Verso 21. 4, 21. Digam-me os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Então, anote aí, está debaixo da lei aqui, ele está debaixo do Pentateuco. Porque os sabatistas vão dizer, não, lei aqui é a lei cerimonial. E Paulo está dizendo, vocês que querem estar debaixo da lei cerimonial, fazer sacrifícios, guardar festas, isso aí já é passado. Não, Paulo não está falando da lei cerimonial. Paulo nunca dividiu a lei dessa maneira. Sempre falou da lei no singular, o Pentateuco, a Torá. Lei aqui é a Torá, no singular. E Torá fala dos 5 livros da lei. Tanto é assim, ele vai citar Gênesis. Olha aí, acaso vocês não ouvem a lei? E o que ele vai citar? Gênesis. Gênesis está dentro do Pentateuco. Gênesis está dentro da Torá, dentro da lei. Ele vai usar Gênesis, vai citar Gênesis. Vocês não conhecem a lei? Vocês não ouvem a lei? Não conhecem Gênesis? Pois está escrito. Onde está escrito? Em Gênesis. Amém? Vocês estão me acompanhando? Isso é um estudo. Então você coloca a mente aqui, por favor. Não se distraia. Gênesis. Então anote para você ter argumentos contra aqueles que querem perturbar você. Principalmente os adventistas do 7º dia, os sabatistas. Que na mídia eles falam uma coisa, mas dentro da igreja deles falam outra. E eles ensinam. Quem não guarda a lei está condenado. Porque você tem que receber Jesus, sim. Crer em Jesus como Salvador e guardar a lei para ser salvo. Então, a equação deles é Jesus como teu Salvador, mais os 10 mandamentos, igual a salvação. Se você aceitou Jesus, mas não guarda os 10 mandamentos, você está perdido. Este é o ensinamento da igreja adventista do 7º dia e dos sabatistas. Amém? Está me acompanhando? Este é o ensinamento deles. E o que ele vai dizer? Você não guarda o 4º mandamento. Você não guarda o sábado. Portanto, você não guarda a lei. Então você está perdido. Aí quando Paulo diz, você que quer ficar debaixo da lei, está errado. Aí vão dizer, mas lei aí é lei cerimonial. Não é.
E Paulo citou Gênesis. Amém? Entendido? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Então diga comigo, está debaixo da lei? Buscar a justiça pela lei é buscar a justiça pelas obras, pela carne. Amém? Então você pode, anote aí, lei igual a obras igual carne. Lei exige obras do homem, carnal, carne. Então, a carne está ligada às obras, está ligada à lei. Amém? Agora, a presente verdade é graça igual promessa, igual fé. Lei, obras, carne. Ou lei, carne, obras. Graça, promessa, fé. Amém? Então Paulo vai dizer, filho da escrava Agar, nasceu segundo a carne. Foi a obra de Abraão. Foi o trabalho de Abraão, na carne. Mas o filho da livre, e a Sara, foi pela promessa, porque Sara não tinha condições de gerar um filho. Sara não tinha, olha, pega a ilustração de Paulo. Sara não tinha poder de gerar um filho, como nós não temos o poder de nos justificarmos por nós mesmos. Este é o raciocínio de Paulo. Assim como Sara não tinha poder de gerar um filho na carne, nós não temos condições de, na carne, sermos justos diante de Deus. Amém? Então, se você está se esforçando na carne, cumprindo isso, cumprindo aquilo outro, tem que usar tal roupa. É muito sério a questão de roupa, sim. Nós temos que deixar isso como coisa de somenos. E a mulher de Deus e o homem de Deus, e hoje a moda para o homem é tão terrível como para a mulher. As calças apertadinhas, e mostrando todo o homem, e roupas desenhadas por homossexuais, homoafetivos, e tem prazer no homem. Então, a palavra fala sobre roupas decentes. A mulher de Deus, o homem de Deus, deve se vestir com decência, com modéstia. Amém, amados? Mas se eu exigir uma roupa tal, de uma cor tal, de um estilo tal, isso é ser santo, isso é ser santa. E quem não usa essa roupa, não é santo, está perdido. Aí é santificação, aí é justificação pela carne. E Paulo está dizendo que nós não temos condições. Amém? Amém, amados? Então diga, a minha salvação, que é fruto da justificação, é pela fé, é pela promessa. Não é pela obra, não é pela carne. Você entende isso? Assimile isso, por favor. Amém? Sei que as crianças estão ali, mas preste atenção aqui. Mantenha o foco. Assimile essa verdade. Isso faz toda a diferença, irmão. Estude, medite, assimile. Não vale a pena me ouvir. Se você vai perder tempo, eu também. Nós vamos perder tempo. Se você vier aqui apenas para me ouvir, mas estude, assimile, para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Amém?
Então, Paulo está usando aqui uma ilustração. H é obra, H é carne, e produz para a escravidão. Está levado à lei, está levado à escravidão. Está levado à lei, está levado à impossibilidade. Está levado de frustração, de derrota. Amém? Está levado de frustração, de derrota, a carne. Sara é fruto da promessa. Então, o Todo-Poderoso, Ele promete. Ele promete e Ele faz. E o que eu faço? Eu creio. Eu creio na promessa do Todo-Poderoso. Eu creio, Ele me perdoa. Eu creio, Ele me justifica. Eu creio, Ele me salva. Eu creio, Ele me santifica. Então não é uma obra minha, não é uma produção minha. É Ele quem faz, quando eu creio. Amém? Então ele vai dizer no verso 24, essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Se ler lá em Gênesis, você não vê nada disso. Mas Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, e isso foi escrito, essa história, era figura de coisas espirituais. Amém? Você entende? Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é H. Que Deus escreveu no Monte Sinai? Os 10 mandamentos. Então, Paulo está falando da lei, de toda a lei, que é representada pelos 10 mandamentos. Diga, os 10 mandamentos é uma súmula, um resumo, que representa toda a lei, toda a Torá. E Paulo está dizendo, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, porque é a aliança da lei, dada ao homem natural, ao homem carnal, para ele produzir obras de justiça. É uma aliança falha provisória. Representa H. H representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, está escravizada com seus filhos. Todavia, a Jerusalém do alto é livre. Veja, Jerusalém da terra, Monte Sinai. E o pessoal está indo para Monte Sinai. Vamos no Monte Sinai. Vamos subir o Monte Sinai. Onde Moisés viu a glória. Onde Moisés recebeu a lei. Leite. Leitinho. Uma vez eu ouvi um homem dizendo, se os pastores forem lá em Israel e subirem o Monte Sinai, o avivamento vai chegar na igreja deles. Eu quase caí da cadeira. Isabel estava do meu lado, olhou para mim, quase caí da cadeira. De uma besteira dessa. Falei, esse homem nunca leu Gálatas, não? Paulo está dizendo, o Monte Sinai, na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém, aqui na terra, que é o quê? Escravizada com seus filhos. A Jerusalém, a atual Jerusalém, aqui na terra, é escravizada. Eu já sou filho, estou na liberdade. Eu vou lá para a escravidão no Monte Sinai? Amém?
É isso que eu vou fazer? Não. Aí ele vai dizer, todavia, a Jerusalém do alto é livre. Ela é a mãe de todos nós. Pois está escrito, regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que não esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vocês são filhos da promessa. Vocês estão na promessa. Como Isaque, que nasceu de um milagre de Deus, do poder de Deus. Se vocês são da promessa, por que vocês querem ir para a lei? Alô, você entende? Se você é da promessa e você nasceu por meio de um milagre, porque Deus prometera, agora você quer voltar para a lei, para o rudimento, para os princípios elementares. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Você entende? Amém? Verso 29. Como naquele tempo, filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Ou seja, os judaizantes, os da lei, estavam perseguindo, perturbando os da promessa. Contudo, que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Não pode juntar, diga, não pode. Vamos lá, não pode andar juntos, ou andar juntas, a lei e a graça. Assim como o filho da escrava, né, não pode herdar junto com o filho da promessa, o filho da livre. Então mande a escrava embora com o seu filho. Mande a lei dos mandamentos, a aliança da lei, os rudimentos, os princípios elementares. Mande a escrava embora, porque o filho da livre que é o herdeiro. Amém? Então Paulo está dizendo para lá os hebreus, volte lá os hebreus, avancem. Largue para trás os rudimentos, largue os princípios elementares, vão adiante para dentro da realidade espiritual, para Cristo. Amém? Se fundamente nele, arraigado nele, conhecê-lo, como Paulo fez. Ele diz em Filipenses, tudo que eu tinha, toda a minha posição, todo o meu conhecimento, toda a minha cultura, todo o meu andar, tudo isso eu considerei como esterco para conhecer a Cristo, a realidade espiritual, o poder espiritual, e realmente me transforma, me salva, me santifica, me faz um novo homem. Então, se eu fico na periferia, se eu fico em mandamentos, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, não tem ninguém da igreja, então vou para a balada. Vou para o Halloween. Curti o Halloween, ninguém está me vendo. Vive por coisas externas. Vive por uma aparência, por um estereótipo.
não é algo do coração, não é algo transformado, não é uma realidade de vida, é uma religião externa. Alô? Eu sou crente aqui dentro, sou crente lá fora. A roupa que eu uso aqui dentro é a mesma que eu uso lá fora. Tem alguns irmãos, né? Homem e mulher, irmãos, homem e mulher. E tem a roupa da igreja, e tem a roupa da rua. A minha roupa é a mesma, em qualquer lugar. Alô? Portanto, irmãos, nós somos filhos da escrava, mas da livre. Não sou da lei, sou da promessa. Não sou do meu esforço natural, sou do poder de Deus e me liberta, me livra e me transforma. Então, nada de ir para o Sinai. Pessoas são batizadas e vão lá para Israel, pagam uma grana para serem batizadas no Rio Jordão. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Batismo não salva. Água não salva. Geografia não salva. Nada da terra te salva. Vem do céu. A Jerusalém que vem dos céus. Amém? Aqui desce dos céus. Aqui é livre. É isso que te salva. Amém, amados? Vamos para Colossenses, capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer. 2 livros que, assim, são livros de alimento sólido. Efésios e Colossenses. São 2 livros de alimento sólido. Alguns dizem que Paulo escreveu Efésios lá no céu. Dizem, Paulo foi no céu e de lá escreveu Efésios. Então é alimento sólido. Rompe com tudo que é terreno natural. Rompe com todo o leitinho dos princípios elementares. E te joga na realidade espiritual. Amém? Mas antes de ler Colossenses, deixa eu voltar aqui em Hebreus. Vamos lá, volte lá em Hebreus. No capítulo 5, ele termina, né, o verso 5,14. Bota Hebreus 5,14. Ele termina dizendo, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para você ver se uma doutrina ela é real, ela é verdadeira, coloque ela em prática. Você verá o poder dela. Para você ver o poder da justificação pela fé, da libertação pela fé, coloque em prática. Creia e pratique. Você verá o poder dela. É o que ele está dizendo aqui. Os quais, pelo exercício constante, colocaram em prática. Amém? Andaram em cima da palavra. Testaram a doutrina. Não é que funciona? Funcionou. Amém? Se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você pratica e você entra em contato com a realidade espiritual, você pode discernir o que é bom e é mal, o que é costume, o que é cultura, o que é realidade espiritual, o que é pecado e o que não é pecado. Há muitas pessoas na igreja hoje sofrendo por causa de pecado e não é pecado. A igreja e diz que é pecado. A igreja e impôs como pecado. E a pessoa está sofrendo por causa de um pecado que não existe.
Amém? Você entende? Porque há pecados, sim, mas há pecados inventados, criados pela igreja. Que é um legalismo, e vai além do legalismo judaico, é o legalismo da igreja. É a tradição, costume da igreja. Amém? Então vamos lá, no 6. Então ele termina assim, o 5, 6, 1 diz, portanto, olha aí, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. O portanto aí está ligando ao que ele disse lá no capítulo 5. Vocês, tardios em ouvir, indolentes, negligentes, de ouvir o quê? A presente verdade, de ouvir o quê? A palavra do Evangelho, de ouvir o quê? A justificação pela fé e romper com a tradição, romper com os princípios elementares. E por vocês não fazerem isto, de novo, tem que dar leite para vocês, de novo, chamar a atenção de vocês, de novo ensinar. Não precisa mais guardar o sábado, não precisa mais cumprir essas normas. Isso não te justifica realmente. A lei foi dada por um propósito. A lei não vem em primeiro lugar. Os judeus colocaram a lei em primeiro lugar. E muitas igrejas hoje colocam a lei em primeiro lugar. A lei dos 10 mandamentos e a lei das igrejas. Aí diga, a lei, diga comigo, a lei não veio em primeiro lugar. O que veio em primeiro lugar? Hein? O que veio, irmãos, em primeiro lugar? É ver quem é bom de Gálatas. O que veio em primeiro lugar? Acabamos de ler, Gálatas 4. H e Sara. H representa a lei. Sara representa a? O que veio em primeiro lugar? A promessa. A promessa veio em primeiro lugar. Deus prometeu a Abraão. Por isso eu digo, me acompanhe. Vocês estão acompanhando? Estamos estudando. E veio em primeiro lugar? Promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele não disse isso aos descendentes, mas ao descendente, que é Cristo. Em Cristo é cumprida a promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Promessa que Deus fizera a Abraão. Passado mais que perfeito. Amém? Cumpriu-se em Cristo. A lei veio 430 anos depois da promessa. Então, a lei não está em primeiro lugar, a promessa sim. Amém, amados? Então, ele está dizendo, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. A lei, o tabernáculo, as festas, os sacrifícios, Sara e Agar, Josué, Moisés, todas as figuras, personagens, tudo apontavam para Cristo. Tudo. São símbolos, são figuras, são imagens, são metáforas apontando para Cristo. Então, deixe os princípios elementares a respeito de Cristo. Entre na realidade. Diga, a realidade já chegou. Então ele vai dizer, e avancemos para a maturidade.
sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, ou seja, batismos. Então, os judeus tinham vários batismos. Homens se purificavam com água. Era algo cerimonial. O sacerdote toda vez se batizava para entrar no tabernáculo. Batismo de água, água não salva. Batismo não salva. Coisas elementares. Primeiros degraus. Vamos avançar. Vamos para a realidade espiritual. Cristo ressurreto, Cristo vivo e é vida em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança da glória não são mandamentos, não são festas, comidas, bebidas, mas é Cristo vivo em mim. E traz a realidade espiritual. Aleluia! Amém, amados? Agora sim, vamos lá em Colossenses. Eu só vou dar a introdução a Colossenses. Domingo que vem a gente continua. Colossenses 2, verso 1. Quero que vocês saibam. Diga, precisamos saber. Precisamos saber. Amém? Diga, entendimento. Diga, entendimento iluminado. Diga, mente renovada. É isso, irmão. Começa na mente, no entendimento. Saber. Revelação na mente. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Sublinhe isso, irmão. Escreva isso nas tuas anotações. Paulo está lutando, se esforçando, orando, trabalhando, para que os irmãos alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. O que vai trazer, e vai trazer uma riqueza para a tua vida? Olha aí. O que vai trazer uma riqueza, uma transformação, um avanço na tua vida? O quê? Uma mudança interior, uma mudança exterior. E não viver uma vida medíocre que você vive o tempo todo. Uma vida de depressão, de frustração, de derrota. Uma vida que não produz, não é produtiva. Paulo está dizendo, irmãos, riqueza. A riqueza do pleno entendimento. Os hebreus estavam no leitinho, nos princípios elementares. Se tornaram tardios em ouvir. Não tinha uma riqueza de entendimento. Não tinha um pleno entendimento. Então, me ouça. Se você vem apenas à igreja, pelo costume católico romano, pelo costume da tradição da tua família, ir na igreja, tomar um passe, tomar uma água benta, ir no culto mágico, no culto pentecostal, rodando, se emocionar. Sua vida não muda, você não avança, você não cresce,
você não é transformado. Você tem que ter desejo, interesse. Desejo, interesse de conhecer, de ter pleno entendimento. Senhor, me ensina. Senhor, abre a minha mente. Senhor, me revele. Senhor, essa não é a vida. Entenda? Essa não é a vida de um cristão. Essa não é a vida de um filho de Deus. Essa vida e eu vivo não é condizente com a promessa. Mas vocês estão indolentes, irmãos. Indolente, tardio em ouvir. E vai para um culto mágico. Receber uma posição de mãos. Orar em posição de mãos faz parte. Você transmite poder, cura, unção pela imposição de mãos. Mas ela é para os bebês. Mas se continuar a beber o tempo todo. Ah, o pastor ora, o pastor jejua, ah, meu pastor é ungido, vou lá para ele colocar a mão sobre mim. Você não cresce, você não avança, sua vida não é transformada. Tem que ter entendimento, buscar o entendimento. Tem que ter fome, sede por mudança, por entender, estudar a palavra, ler a palavra, aprender, assimilar, experimentar. Eu estou aqui como Paulo, eu me esforço, eu luto. A minha luta, o meu esforço é para quê? Para ver se vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Lembra? Hebreus 5? Tenho muita coisa a dizer sobre este mistério, mas não posso dizer. Tenho que dar leite para vocês. Para dar indolência, da preguiça de vocês. Vocês são preguiçosos. Ah, pastor, acorda cedo para orar. Ah, lê a Bíblia. Eu começo a ler, me dá sono. Me enjoa. É melhor ver TikTok, é mais emocionante. Está lendo a Bíblia. Preguiçoso. Preguiçosa. Tua vida não muda. Tua casa não muda. Tua história não muda. Você não avança, você não cresce. Amém? Nós continuaremos orando por enfermos. Nós continuaremos impondo as mãos sobre os enfermos. Nós continuaremos levando pessoas ao arrependimento e à fé. Nós continuaremos batizando pessoas, mas são os bebês em Cristo. Pelo tempo decorrido, já era para ser mestre. Mas ainda precisa que alguém vá lá, na tua casa. Irmão, já tem 300 anos que você não vai na igreja, por quê, irmão? Ah, o pastor me ofendeu. Quando você tem direito, 50 anos, você ainda está nessa. Ah, não me deixaram cantar. Você ainda está nessa. 300 anos de igreja, você ainda está nessa. Ainda é um bebê. Ainda tem que ensinar para você os princípios elementares. Além de dar leite para você beber. Preguiça espiritual, indolência, acomodação, egoísmo, egocentrismo. Nós vamos continuar fazendo tudo isso para salvar perdidos, para solidificar os novos, mas eu vou bater firme, eu vou lutar,
vou me esforçar para ver vocês terem toda a riqueza do pleno entendimento. E é isso que vai transformar a sua vida. Não é a imposição das minhas mãos. Não é o meu jejum, não é a minha oração que vai transformar a tua vida. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Quem é? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. É uma pessoa. É uma realidade. Não são coisas externas. Não são coisas materiais. Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar. Fique de pé.